Estamos em Gênesis capítulo 3 e falaremos hoje sobre a primeira maldição que Deus lançou após a queda do homem e da mulher no pecado. Essa maldição foi imposta sobre a serpente. É isso que veremos hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se também. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Observe que Deus continua incentivando o homem a se manifestar. Como assim? Deus quer que o homem admita sua culpa, confesse o seu pecado. Por isso, ele faz perguntas que dão a impressão de que ele não sabia o que havia acontecido. Mas é claro que, sendo Deus, sendo onisciente, ele sabia de tudo. Porém, é assim que Deus age para nos incentivar a fazer alguma coisa. Ele dá ao homem a oportunidade de se manifestar voluntariamente, buscando perdão pelos seus pecados. Assim, é lógico que ele sabia que o pecado foi a causa de o homem se envergonhar por estar nu. Também sabia que o homem havia comido da árvore proibida. Caso contrário, como é que ele teria agora essa consciência de pecado? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Você percebe aqui que Adão, em vez de admitir o seu erro, assumir a responsabilidade pelo que fez, ele já começa a demonstrar os efeitos do pecado em sua vida. Por quê? Porque ele culpa a Deus e também culpa a mulher pelo que fez. Não é isso? Preste atenção. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa. Em outras palavras, foi por causa dessa mulher que o Senhor me deu que eu pequei. E ele continuou: ela me deu da árvore. Se a culpa não foi de Deus, que deu a mulher ao homem, então a culpa foi da própria mulher que deu do fruto para o homem comer. Então, quando ele termina o versículo 12 dizendo: e eu comi, em outras palavras, eu fui como que a vítima nessa história. O Senhor me deu uma mulher que não foi boa para mim, e essa mulher me deu do fruto, e eu comi. Essa é uma das consequências do pecado. Ele faz com que nós fujamos de nossas responsabilidades. Não é natural que o homem hoje, caído em pecado, jogue a culpa nos outros pelos seus próprios erros? Pois bem, isso é resultado da queda. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eva segue na mesma linha de Adão. Ela não assume a culpa pelo pecado cometido e prefere jogar essa culpa sobre a serpente. Não foi isso? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Devemos fazer uma distinção aqui entre o animal, serpente, e o demônio, Satanás, que possuiu essa serpente. Nesse primeiro momento, Deus claramente se dirige ao animal. Olha o que ele fala: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Aqui Deus está dizendo, primeiro, que a serpente, ela faz parte desses dois âmbitos. Ela tanto pertence ao âmbito dos animais domésticos, isto é, aqueles animais que podem ser criados pelos homens e conviver com os homens, como também faz parte do âmbito daqueles animais selváticos,
aqueles animais que não se relacionam com os seres humanos, como se fizesse parte, vamos dizer assim, da família deles. O interessante é que nós vemos pessoas que criam mesmo cobras, como se fossem animais domésticos, assim como nós criamos gatos e cachorros. Interessante, não? Mas aqui fica claro que, a partir dessa maldição, não importa se é uma cobra doméstica ou se é uma cobra da vida selvagem. O animal cobra foi amaldiçoado. E como é que foi essa maldição? Olha o que Deus diz na continuação: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É lógico que, se a punição envolveu rastejar sobre o ventre, então não era assim que a cobra se movimentava, não é isso? Porque se ela se movimentava rastejando sobre a terra, como nós vemos hoje, essa maldição não faz sentido. Falaremos sobre isso mais adiante. Comer pó é a consequência natural de rastejar sobre a terra. Se o animal passa a rastejar com a boca rente ao chão, é claro que vai entrar pó em sua boca. É natural. Mas o interessante é que essa consequência de comer pó também tem um sentido figurado. É como se fosse um símbolo de humilhação, entende? Uma pergunta óbvia aqui seria a seguinte: por que a serpente foi punida se ela simplesmente estava sendo controlada pelo inimigo em uma possessão? Você compreende o que eu estou dizendo? Se a serpente foi possuída por Satanás, por que Deus a castigou? Como devemos entender isso? A partir de duas verdades. Primeira verdade: a serpente, ela foi usada por Satanás, sim, mas a maldição, ela tem um significado maior. Embora a serpente tenha sido um instrumento de engano para o primeiro casal, especificamente para Eva, a maldição de Deus, ela não se limitou ao animal pela seguinte razão: o juízo de Deus sobre a serpente simboliza a derrota de Satanás, que foi aquele que a usou. A partir desse momento, todo aquele que olhar para uma serpente rastejando deveria se lembrar da derrota daquele que a usou. Quem? Satanás. Isso mesmo. Quando você vir uma serpente rastejando, lembre-se de que isso é um indicativo da derrota de Satanás quando ele possuiu esse animal. Ou seja, a maldição da serpente, ela é tanto literal, no caso para o animal serpente, quanto é uma maldição simbólica, porque ela aponta também para a derrota de Satanás. Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero destacar aqui é a seguinte: Deus tem autoridade sobre toda a criação, incluindo os animais. Ele tem autoridade sobre a natureza, sobre os animais e sobre o ser humano, não é verdade? Então, mesmo que a serpente não tivesse consciência, fosse apenas um instrumento, ela foi amaldiçoada porque foi justamente o meio físico pelo qual o mal entrou no mundo. Lá em Romanos 8, versículos 20 a 22, nós temos que toda a criação foi afetada pelo pecado do homem. Isso inclui os animais, as plantas e até a terra. Se a serpente ela ajudou a enganar a mulher por causa, talvez, de sua aparência, ou seja lá o que for, o fato é que ela ajudou na sedução da primeira mulher. Talvez fosse um animal bonito, um animal que chamava a atenção, eu não sei. Com certeza ela tinha algo que facilitou a sedução de Eva. Assim, com a entrada do pecado no mundo, afetando todos os animais, porque, como eu acabei de dizer, lá em Romanos 8, nós aprendemos que toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, no caso da cobra, ela foi afetada de forma mais dura do que foram afetados os outros animais.
mesmo que ela não tenha tido uma responsabilidade moral na queda. Você tem de entender que, quando o pecado entrou no mundo, todos os animais foram afetados por isso. E Deus nos ensina isso através do quê? Da morte dos animais em consequência do pecado do homem. Exemplos: o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, ele não destruiu apenas seres humanos, mas também todos os animais que não entraram na arca. Já parou para pensar nisso? Na arca entraram vários animais, casais de vários animais. Porém, é claro que não entraram todos os animais do mundo. Isso quer dizer que milhares de animais morreram. Foi culpa deles? Eles pecaram por acaso? Não, mas isso é para nos ensinar as consequências do pecado. Também, quando Moisés, usado por Deus, lançou pragas sobre o Egito, lembre-se de que a primeira praga do Egito, aquela que tornou o rio Nilo em sangue, ela atingiu os peixes. Quantos peixes morreram no rio Nilo por causa dessa praga? Eles morreram porque cometeram pecado? Claro que não. Animais não cometem pecado. Mesmo assim, eles foram mortos em consequência do pecado do homem. No caso, o pecado de Faraó, que levou Deus a lançar uma praga que acabou afetando os animais. Conclusão: a criação, ela sofre não porque os animais pecam, mas porque o pecado traz consequências sobre tudo, inclusive sobre os próprios animais. A serpente, é claro que, moralmente falando, ela não tinha culpa, mas visto que, por causa de alguma coisa nela, ela foi escolhida para ser um instrumento de tentação e queda, Deus resolveu puni-la. Ah, professor, mas não me parece justo esse tipo de coisa. Talvez para você não pareça, mas Deus não pensou assim. Diante disso, só nos cabe aceitar aquilo que ele fez. Continuando, Deus falou: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Como eu disse há pouco, se a maldição envolvia rastejar, então a serpente, com certeza, não rastejava antes. Isso quer dizer que ou ela tinha pernas ou tinha asas antes da maldição. O fato é que, acredite se quiser, nós temos registros fósseis que indicam que algumas serpentes do passado possuíam membros posteriores. Não é incrível? Algumas serpentes possuíam, inclusive, membros anteriores, ou seja, ela tinha patas tanto dianteiras quanto patas traseiras. Nós veremos na próxima aula que as cobras, elas tinham patas, e veremos também quais eram essas cobras, como elas são chamadas pelos pesquisadores. Até lá!